Nós vamos falar da série de potências, que é nosso novo conteúdo. E esse conteúdo, ele tem um foco principal que a gente vai ver no futuro, que será o nosso maior resultado dessa parte, que existem um grande número de funções. Aliás, todas as funções clássicas que nós conhecemos podem ser escritas como série de potências. E o que é muito bom, e a gente vai descobrir por que isso é muito bom, mas já adianto de antemão que isso tem a ver com cálculos que são bem mais fáceis, aproximações, em escrevendo como série de potências. Inclusive, é dessa maneira que muitas calculadoras, programas fazem cálculos. Essa é uma das técnicas utilizadas e nós vamos aprender aqui. Nós vamos aprender, por exemplo, como é que eu calculo a ln de 3, por exemplo, usando uma calculadora comum, só para facilitar a calculadora. Como é que eu calculo raiz quadrada de 2,8. Me dê a aproximação disso aqui com 3 casas decimais sem usar a calculadora, ou usando apenas as 4 operações básicas, que é soma, multiplicação, subtração e divisão. Então nós vamos aprender coisas do tipo, como, por exemplo, encontrar casas decimais do número π, do número e, através desse conteúdo aqui. Então, o que é uma série de potências? Uma série de potências, você pode dizer que é como se fosse um polinômio de grau infinito. Vamos lembrar o que é um polinômio. Um polinômio são somas de quê? De potências, e cada expoente multiplicado por um coeficiente aqui, que a gente costuma botar Sn para associar. Isso é um polinômio, com o expoente aqui limitado. Se o expoente máximo for 10, o polinômio tem grau 10. Entretanto, se essa soma for até infinito, e aí nós temos o que nós chamamos de série de potências. Como maneira clássica, para adotar a notação do livro, a gente vai chamar de C esses coeficientes, C, e já estou usando o nome, inclusive. Cada bichinho desse que multiplica a potência é coeficiente. Há um outro detalhe, que normalmente a série nós começamos do zero, guys. Então, até então, as séries que nós temos trabalhado, a maioria começava do 1, mas aqui como série de potências, a gente vai trabalhar numa grande parte, não é sempre não, mas a maioria das vezes com n começando do zero. Expandindo isso aqui, o que é que nós temos? Isso aqui para n igual a zero, aqui vai dar C0, que o n é zero. Aqui vai ficar x elevado a zero. Aí entra um detalhezinho. O que é x elevado a zero? O x elevado a zero, ele é 1 desde que o x seja diferente de zero. É porque se o x for zero é indeterminação. Entretanto, para esse efeito aqui de série, que é apenas uma representação por questões de simplificação, no n igual a zero a gente considera isso aqui como um 1 direto, okay? Sem ter restrição. Então, para n igual a zero, isso aqui morre, fica só o C0, aí mais, vou expandir para n igual a 1, que vai ficar C1 aqui, fica x elevado a 1, x, né? X elevado a 1 é x, mais, agora para 2, elevado a 2, 3, aí vem 4 e assim sucessivamente vai aumentando o expoente. Eu vou botar mais um, que esse é o primeiro que eu vou escrever, para ficar mais claro para vocês. x3, e aí vai. Ou seja, vai aumentando aqui, ó, soma infinita, por ser uma série. Isso é uma série de potências. Por que o nome é chamado série de potências? Porque a série é de potências. Perceba que, tirando essa primeira parcela, a partir da segunda, todas as parcelas são potências desse tal de x. Que, aliás, deixa eu falar desse x. Guys, tem um detalhe. Isso aqui, essa série de potências, perceba que a gente tem esse x aqui como um elemento suspeito. Esse x, na verdade, é uma variável. Vou colocar aqui, ó, onde x é uma variável.
variável. E esses 6, todos esses 6 n's, C0, seja o n igual a 0, que é esse, seja o n igual a 1, que é esse, vou colocar aqui, todos esses 0, e Cn, e os Cn's são o que? Eles são constantes, chamadas de coeficientes. Vou colocar aqui constantes, chamadas de coeficiente, chamada de coeficientes. Então cada Cn aqui, seja n igual a 0, que é o C0, seja o C1, que é para o n igual a 1, C2, C3, estão todos chamados de coeficientes. E o que significa x ser variável e Cn significa constante? Significa, guys, que na prática, quando a gente separar com uma série de potências, os Cn's vão estar lá como números fixos. São por ser o quê? Constantes. Já o x vai estar lá como x mesmo, e onde o x você pode assumir qualquer valor dentro de sua limitação, e por isso que o x é chamado de variável. Você, na série de potências, você pode ficar substituindo o x aqui por valores. Você pode variar com o x. Já o C não, o C você não pode substituir. Quando a gente vê exemplos, os Cn's vão ser aqueles valores fixos e pronto, não tem como mudar. Como assim? Se o C2, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo em que o C2 é 5, aí vai ficar 5x² aqui, ó. Então o C2 é 5 e pronto. O x não, o x vai ser x, o x eu posso jogar valores. Aí a gente pode perceber então nisso que cada série de potências depende de x. Então para cada x você tem uma série correspondente nesse formato aqui. Dessa forma você constrói uma função que depende de x. Então você tem uma função que eu vou chamar de f, que associa cada x a essa série. Então, guys, a gente constrói essa função aqui, ó, o f de x, que será o somatório do Cn, xn e n variando de 0 até o infinito. Ok? Pois bem, aí nesse caso de funções entra um detalhezinho importantíssimo, que é que quando eu trabalho com funções, para ser uma função eu não tenho só uma lei, aqui é a lei, eu preciso de domínio. Então perceba que para isso, domínio e contradomínio, para esse bichinho aqui fazer parte de uma imagem que faça sentido para nós, isso aqui, essa série aqui tem que ter um valor numérico, um número. Ou seja, essa série tem que convergir. O grande problema aqui, guys, que esse x pode mudar muito, ele é variável. Então, como ele é variável, dependendo da série, corre risco de ter x que converge, corre risco de ter x que não converge. Por causa disso, a gente vai definir algumas coisas aqui. Já que o que interessa é quando o x converge, que é quando isso aqui vai ter sentido, vai ser um número, e portanto eu vou ter a imagem, o domínio da nossa função, o domínio de f, será constituído de todos os x real, de tal modo que a nossa série, que essa série de potências com esse x, seja convergente, tá? De modo que essa série converge, né? Cn converge. Então, ou seja, o que é o domínio da nossa função? O domínio, ele é constituído de todos os valores x onde a série converge. Então, para o x que a série não converge, ele não está no domínio, até porque não vai fazer sentido calcular o valor dessa série aqui. Para não enrolar muito, mas a gente precisa deixar algumas coisas claras com série de potências, porque é uma série esquisita, porque é a primeira vez que a gente está trabalhando com séries que envolve uma variável. Então, a primeira vez que se enxerga uma série de potências, ela é um pouco confusa, então precisa de um amadurecimento. Se eu pegar como particular, eu
eu demorei um pouco para amadurecer essa questão de séries. Depois que você amadurece é tranquilo, mas enquanto você não amadurecer vai ficar tudo confuso. Então eu peço para vocês reverem a aula, preferencialmente rever essa aula 2 vezes no mínimo, que aí pode ser que comece a amadurecer essa ideia. Guys, ok? A gente já sabe que é o domínio da função. Eu vou dar exemplo de uma série de potência, ok? Vamos pegar por exemplo, eu posso pegar todos os CNs igual a 1, constante. Se eu pegar todos os CNs igual a 1, como é que fica a nossa série de potência? A gente vai ter, já que aqui é 1, ele vai sumir, vai ficar simplesmente a soma dos x elevado a n, com n de 0 até infinito. E essa série a gente sabe que é geométrica. A série geométrica, porque são potências. O x aqui, a base, que é o x, será a razão. Então a gente consegue determinar o domínio até fácil aqui. Ok, essa série, se eu vou expandir, há uma coisa que a gente vai trabalhar muito, é com a forma expansiva da série. É forma simplificada, forma expansiva com frequência, que a forma expansiva vai nos ajudar em algo no futuro. Então, expandida a série vai dar 1 mais x quadrado, mais x ao cubo, mais... Tanana. Então, perceba que essa série é uma soma de potências do x. Basicamente, são potências do x. Ok. E onde é que essa série converge? Porque daí, se eu chamar isso aqui de um f de x, eu consigo determinar o domínio. Bom, por ser uma série geométrica, a gente percebe que o converge para a série geométrica converge para a razão menor que 1. A razão é o x, então para o módulo da razão, no caso aqui é o módulo do x, menor que 1. Só que módulo da razão menor que 1, onde é que o módulo da razão é menor que 1? Vou fazer o desenho aqui, que é o 0, aqui é o 1, aqui é o menos 1. Módulo menor que 1 significa que está na parte positiva, até o 1, não pode passar, porque senão o módulo passa do 1. Na parte negativa vai até o menos 1. Bem aqui o módulo é 1. Passou aqui o módulo é maior. Então, o módulo menor que 1 corresponde a esse intervalo do menos 1 até 1. Então, vou botar aqui ou x para módulo de x menor que 1, ou x entre menos 1 e 1. Okay, menos 1 e 1. E aí vale ressaltar, guys, que essa série ela converge para x dentro desse intervalo. Então, essa questão do intervalo é bom ressaltar, porque a gente vai ver no futuro, acho que eu esqueci de colocar certo, a gente vai ver no futuro que as séries de potências sempre vão convergir dentro de um intervalo. E isso é muito bom, porque aí eu não tenho convergência quebrada ou granulada, isolada, separada. Tudo sempre vou ter convergência dentro de um intervalinho bem bonitinho. E a outra coisa é grande... Ah, tá. E a gente vai conhecer como é o... Eu me confundi, porque eu queria falar uma coisa, não queria falar, mas vou deixar para o futuro mesmo, que é a questão do centro do intervalo, mas vamos deixar isso mais pela frente. Então, eu já aproveito a oportunidade e vou falar da série de potências centrada em um outro ponto. Uma coisa que eu quero destacar aqui, guys, é que esse intervalo é centrado no zero, ou seja, zero é o centro dele, é o ponto do meio, que divide metade um lado para cá e outro lado de mesmo tamanho. Um intervalo para um lado e outro intervalo de mesmo tamanho para o outro. Zero é o centro. Aí eu quero destacar que essa série de potências, você pode reescrevê-la assim, ó. Escrevê-la assim, n igual a 0, n. Esse x eu posso escrever como x menos 0, n. Eu posso reescrever assim, não tem problema, porque 0 não influencia na conta. Eu posso muito bem reescrever assim. E esse 0 tem uma ligação, a gente vai ver no futuro mais para frente, talvez não demore muito, que ele tem uma ligação com esse centro. E daí a gente chega num novo conceito. Um conceito de... Na verdade não é novo conceito, uma expansão desse conceito de série de potências.
é que eu posso, ao invés de eu trabalhar com zero, só trabalhar com outro número bem aqui. Aí eu chego no conceito de série de potências centrada em um certo número, que eu vou chamar de A, centrada em A. O que é uma série de potências centrada em A? É a mesma série de potências que a gente vai conhecer, vai ter os coeficientes, porém, no lugar de x elevado a n, eu vou colocar x menos a elevado a n. Ok? A mesma série de potências, só fiz um pequeno ajustezinho, coloquei x menos a, ao invés de ser x menos 0, porque essa série aqui, que é a original, esse x aqui é o mesmo que x menos 0. Então, guys, essa é a série de potências centrada em A, que é com ela que nós vamos trabalhar. E uma coisa interessante das séries de potências é que muitas vezes, eu não me recordo se vai ser toda vez ou quase sempre, mas um teste muito, quando a gente quiser analisar convergência de série de potências, um teste que vai ser muito comum para nós será o teste da razão. A gente vai usar ele com frequência, que vai nos ajudar. E para isso, eu vou fazer mais um exemplo aqui. Eu vou fazer o seguinte: para quais valores de x, vou dar aqui a x, a série que eu vou pegar essa série aqui, n fatorial, x elevado a n, com n do zero até o infinito, converge. Opa, apertei aqui. Converge. Pronto. Para quais valores de x essa série converge? Vai ser uma pergunta muito comum, na questão de a gente ter interesse na convergência de série, e para nós aqui, a gente vai ter interesse em que x essa série vai convergir, porque essa série, como depende do x, vai ter x que ela converge, vai ter x que não. Eu vou dar a solução, não vou escrever direitinho, tá, guys? Vocês escrevem aí, escreve o que a gente vai para um foco bem direcionado. A gente vai usar o teste da razão. Se a gente pegar nosso AN, é esse aqui, ó, é o n fatorial x elevado a n, e o AN mais 1, AN mais 1 é quem? É o n mais 1 fatorial x elevado a n mais 1. Então, vamos usar o teste da razão. Vou usar aqui eu vou fazer um recorte para usar na outra página, porque acabou a página, o espaço aqui, esse espacinho aqui não vai dar. Pois bem, então vamos calcular o limite do AN mais 1, que é esse aqui, é o n mais 1 x elevado a n mais 1 sobre o AN. O AN é o n fatorial x elevado a n. Pronto. Tá aqui. Então, coloque em módulo. Guys, não vai... vai precisar sim colocar em módulo. Vai precisar colocar em módulo. E vamos tacar o limite. Vamos lá resolver esse limite. E que a partir daí a gente vai descobrir para onde essa série converge. Eu quero ressaltar que por eu estar usando o teste da razão, eu sei o quê? Que essa série só vai convergir para valores de x em que esse limite for menor do que 1. Então, esse limite, claro, ele vai depender do x por causa do n, e só vou ter convergência onde esse limite for menor que 1. Há mais uma outra ressalva, o teste da razão, eu só posso usar se aqui não for zero, o nosso AN. Então, esse limite que a gente vai calcular, para deixar claro desde o começo, que é para x diferente de zero. Então, eu vou escrever aqui na outra página, para x diferente de zero, 2 pontos. Então, ia ficar aqui embaixo, você vai colocar essa parte aqui. Ok? É importante destacar que x é diferente de zero. Por quê? Porque eu estou colocando x no denominador, lembrando, e como o x é variável, ele pode assumir qualquer valor, mas
aqui no limite ele não pode ser 0, porque ele está aparecendo no denominador. Então, toda essa conta do teste da razão é para x diferente de 0. Então, eu vou fazer esse teste da razão para x diferente de 0 e depois eu vou analisar o caso para x igual a 0. Que, aliás, para x igual a 0, é de cara, você vê que vai zerar tudo aqui. Eu vou ter soma de 0. Soma de 0 a gente sabe que é 0. Então, para x igual a 0, a nossa série é convergente. Portanto, o que vai me interessar mesmo é x diferente de 0. Vamos lá, chegando de enrolação, calcular esse limite. Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, então tanto essa parte quanto essa parte. Eu posso esquecer o módulo aí, vou colocar o limite. Que, aliás, esse fatorial eu já posso expandir. N mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. A gente comentou disso na aula do teste da razão. Ok? Esse n fatorial eu vou repetir porque eu sei que ele vai cancelar. Eu já posso até fazer isso aqui, ó. O teste da razão a gente sabe que é feito para isso, para cancelar. Esse xn mais 1, vem entrar a questão do módulo. O módulo, ele não vai entrar aqui, ele vai entrar aqui, então vai ficar nesse módulo de x. Essa potência que é n mais 1 em cima, a gente sabe que a gente quebra, esse é clássico do teste da razão. Então quebrou, ó, um expoente 1, outro expoente n, outro expoente 1. Todo mundo dentro do módulo. Então o módulo eu passei só para cá. Detalhe, por que eu posso passar? É um quociente, então fica módulo de cima sobre módulo de baixo. Tanto o numerador quanto o denominador são produtos, e o módulo pode quebrar produtos. Por isso que eu pude jogar o módulo aqui, ó. Quando o módulo quebrar em produto, módulo desse é esse, por isso que eu repeti, e módulo desse o x fica no x, aí eu coloquei aqui no x. Aqui embaixo vai ficar o módulo desse x elevado a n, que é a maravilha do teste da razão, ok? Que é cancela. Então, guys, sobrou... Eu vou colocar o que sobrou para poder vocês entenderem direito. Dessa parte aqui sobrou só o n mais 1. E dessa parte sobrou o módulo x. Eu quero destacar que quem está tendendo a infinito não é x, é o n. O n que tende a infinito, porque isso é o limite de sequências. Então, quando o n vai para infinito, essa parte vai para infinito. Infinito vezes qualquer número não nulo, x é não nulo, é infinito. Então deu infinito. Portanto, isso aqui não pode ser menor que 1. Não pode ser menor que 1. Como não pode ser menor que 1, o que a gente tem? Para nenhum x não nulo, isso aqui vai convergir. Já que deu infinito, como deu infinito, pelo teste da razão, a nossa série, que é a série n fatorial x elevado a n, diverge para todo, e que diverge para qualquer x que a gente fez essa conta. Essa conta aqui não importa o x diferente de 0. A gente fez a conta para x diferente de 0. Então, pelo teste da razão, ela diverge para todo x diferente de 0. E, então, essa série, a nossa série, cadê? Essa série aqui, ela diverge para qualquer x não nulo. E a gente sabe, essa série não, a série daqui, ó. E a gente sabe que ela converge para x igual a 0. Então eu coloco aqui, portanto, a nossa série converge apenas para x igual a 0. Então, se eu jogar isso aqui como função, o domínio é constituído de um único ponto, que é 0. Diferente desse primeiro nosso exemplo aqui, cadê? Que já tinha um domínio um pouquinho maior. O domínio era todo o intervalo do menos 1 ao 1. Então, guys, isso que eu tenho que falar, que a gente tem para falar nessa parte inicial de séries. A gente vai tentar ser o mais sucinto possível nessa sessão. Essa sessão fala da função de Bessel também, uma função muito boa, importante. É uma dó que eu vou ter que pular essa parte da função de Bessel. E daqui a pouco a gente volta com a próxima parte da aula. Ok, thanks.